Oi, gente, eu sou Jacket Leme. Hoje, nesse vídeo, eu vou tentar te explicar a minha experiência sobre a sombra e o trajeto do Sol no céu ao longo do dia. Bom, eu vou tentar também responder as várias questões que a gente fez sobre a minha experiência. Antes de mais nada, eu preciso que vocês saibam que o Sol de manhã está aparecendo a leste e de tarde desapareceu a oeste. Como que a gente faz várias perguntas sobre a experiência, eu vou tentar responder a primeira pergunta. A primeira pergunta é: o que ocorre com a sombra ao longo do trajeto do Sol no céu? Bom, segundo a primeira pergunta, eu posso dizer que o Sol, quando se encontra no ponto mais alto no céu, a sombra é muito menor, ou seja, exatamente no, na metade do caminho entre o nascente e o poente. Nesse momento, a sombra é muito menor. A segunda pergunta que a gente faz sobre a experiência é: descreva suas variações de tamanho e direção e tenta de explicar suas coisas. Bom, a sombra sofre várias variações, e, tanto no tamanho e tanto também na direção. Sofre várias, várias coisas que estão ocorrendo nesse caso. A primeira coisa que eu posso dizer sobre essa pergunta é que o tamanho e a direção da sombra depende da posição da luz. Depende da posição da luz. Por exemplo, se a gente fica de pé e o sol, de manhã, o sol está aparecendo a leste, vai ver que a sua sombra vai ser muito maior. É muito maior, vai aparecer muito grande. Ao longo do dia, quando chega o sol no ponto mais alto no céu, vai ficar muito menor. Mas de tarde vai voltar a mesma coisa. De manhã e de tarde, a sombra vai ser muito maior. Muito maior. Daí a direção da sombra também depende da posição da luz. Se você colocar a luz na frente de você, a sua sombra vai estar aparecendo atrás. Se a luz está atrás, a fonte da luz está atrás, a sua sombra vai aparecer na frente. Se você coloca a luz ao seu lado, vai aparecer também no outro lado. Depende da fonte da luz que, que seja a direção eh, da sua sombra. A terceira pergunta que a gente faz sobre a experiência é: quando a sombra é maior e quando ela é menor, quando desapareceu também. E tentar de explicar. Como que eu já, como que já foi dito, o sol é maior de manhã e de tarde, menor é quando o sol chega no ponto mais alto no céu. É assim mesmo, quando tá no ponto mais alto no céu, daí a sombra é muito menor. Ou seja, exatamente quando você se encontra na metade do caminho entre o nascente e o poente. Daí nesse momento, daí a imagem vai ficar lá no meio. Daí a sua, como eu posso dizer que a sua sombra vai ser muito menor, mas de manhã é muito maior, de tarde também volta maior, mas quando está no ponto mais alto é menor. A quarta pergunta que a gente faz é: a que parte do dia corresponde cada um desses momentos? É de manhã, a primeira parte do dia de manhã é maior, de tarde também é maior, mas meio-dia é menor. É como que o sol
tá lá em cima de você. Por exemplo, se a gente ficar de pé e de manhã o sol tá aparecendo atrás, a leste, vai ver que a sua sombra tá lá na esquerda. Quando tá, depende da sua posição, se tá vindo da oeste, a sua sombra vai ser na direita. Mas meio-dia, você pode enxergar que a sua sombra tá embaixo do pé. É muito pequenininha, tá embaixo do pé. Pode até desaparecer. A gente pode dizer que enquanto que tá mais perto do sol, tá mais nítida. Quando a gente tá levantando o lápis, no exemplo, tá perdendo a nitidez. Perdeu a nitidez até desapareceu. A última pergunta que a gente faz sobre a experiência se existe algum momento que o sol fica, o sol pode ser, a sombra pode desaparecer. Sim, como que já foi dito, pode desaparecer no momento que ela perdeu a nitidez. Quando é mais perto do sol, é mais nítido. Mas quando perdeu a nitidez, vai ficar até desaparecer. Todas essas coisas que eu consegui entender, que eu consegui aprender também sobre essa experiência, acho que é isso só. Muito obrigado.